E já de volta ao vivo e em cores com o seu programa, com o nosso programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre doenças dos rins, conosco o Dr. José Marcelo Morelli, médico nefrologista. Se tem alguém que entende do rim, a gente está aqui hoje, viu? E nós estamos falando sobre os rins, o cuidado, a prevenção, a ingestão de água, tudo isso, né, faz bem para a gente ter uma vida saudável para o nosso rim, que silenciosamente pode se complicar, mas não avisa, viu? E quando de repente pode ser tarde demais. E tarde demais, chegamos naquele tema que a gente estava falando no bloco anterior, doutor, o transplante, né? Quando é que, ou seja, o rim está morrendo e já os médicos já buscaram todos os recursos, não tem mais recurso, então a única salvação agora é o transplante, doutor? Isso, o transplante renal, ele entra como uma terceira alternativa na terapia renal substitutiva. A terceira. Nós falamos de hemodiálise, diálise peritoneal, e existe essa terceira via. Não que você tem que passar pelas outras para fazer essa. Existe o transplante preemptivo, ou seja, aquele que nunca passou por métodos de substituição, de diálise ou hemodiálise, e aí você já sabe que ele vai precisar mais lá na frente, às vezes tem um irmão para doar ou inscreve na lista de transplante e ele pode ser transplantado sem que faça diálise ou a hemodiálise. Mas a grande maioria, a nossa realidade, o transplante ele serve para tirar as pessoas que estão aguardando na fila do transplante, fazendo hemodiálise ou a diálise peritoneal, aguardando fazendo essas técnicas, prolongando a vida até que chegue um rim compatível, geneticamente compatível, para que a pessoa possa fazer o transplante. Ô, doutor José, por exemplo, a pessoa já não tem mais um rim, não tem o outro. Esse diálise, hemodiálise, substitui até que venha o transplante ou Isso. Não tendo? Ele substitui, ele vai dando tempo... Perdeu os dois? Perdeu os dois. Eu tenho, por exemplo, paciente já há 20 anos fazendo a hemodiálise. Ele já está tão adaptado que ele não quer fazer transplante. Ele deixa uma carta declarando tudo. Um abraço, eu não vou dar o nome por uma questão ética. Claro. Mas eu tenho paciente também há 20 anos transplantado, que fez o transplante e está indo muito bem. Transplantado, doutor? Como Que se perdeu os rins, né? Se você não tem mais o funcionamento deles, acaba sendo obrigatório você substituir, pela hemodiálise, ou pela diálise peritoneal, ou pelo transplante renal. Eu tenho um pai, uma mãe, um filho, etc., que está perdendo um rim, etc., está perdendo os rins, enfim. Qualquer pessoa pode doar? Ah, entendi. Olha, a lei permite que, se for dentro da família, qualquer um pode, até o 3º grau. Fora disso, precisa de autorização do juiz. Acontece, já vi gente de se conhecer na igreja. Entendi. E falar, não, a pessoa vai lá no meio da missa, conta seu problema, outra se solidariza, quer fazer a doação altruisticamente. Entendi. E aí eles vão no juiz, o juiz autoriza e faz. Claro, tem toda uma regra. Tem toda uma regra. A pessoa que vai doar tem que estar com os dois rins bons, né? Porque de repente vai doar um, mas a pessoa também já tem com problema de rim, aí complica. Muito boa pergunta. Porque o que acontece? Como é uma outra alternativa e a pessoa está adaptada ou na hemodiálise ou na diálise, e você tem um ônus muito grande de tirar, de certa forma, você acaba mutilando, porque você tira um órgão de uma pessoa para dar para outra, você tem que fazer esse tratamento para dar certo, não pode dar errado. Então, transplante renal, eu brinco, eu falo com você, é Fórmula 1, você não pode errar nada, tem que dar certinho para que as coisas, você tenha isso, não para 1 ano, para 2 anos, mas para 10, para 20, para 30 anos um transplante renal. Agora, doutor, assim, a pessoa que recebeu o transplante, ela tem que fazer um acompanhamento, né? Um monitoramento, não sei quanto, pro resto da vida, talvez. O resto da vida. E a pessoa que doou também tem que fazer o monitoramento? Também, porque ela acaba tendo um rim único. E quem tem um, se tiver um cálculo, se acontecer de ter algum probleminha, então essa pergunta também é muito boa, porque o médico tem que olhar também para o doador. Aquele que fez o gesto altruísta de doação,
ele não pode ser esquecido dentro do processo de doação. Então, eu recomendo para eles que uma vez por ano eles passam com o nefrologista, medir pressão, ver se está com peso, faz um ultrassom, um exame da creatinina, para que a vida seja boa também. Tão cuidado que deve ter aquele que recebeu, aquele que doou, porque afinal de contas, ambos, né? É a vida que se repartiu ali, mas os cada dois um vai viver com um. É. E aquele que transplantou, ele também tem uma dieta. Esse é um mito, né? Que acaba achando que você faz o transplante renal e que você pode voltar a comer de tudo, a ter uma vida... Não, você tem que também ter horário rígido para tomar remédio de manhã. Tem que lembrar que só tem um, né? Só tem um, exatamente. E não pode ter exagero, não pode ficar obeso. Agora, doutor, assim, a pessoa assim, puxa vida, eu estou acompanhando o programa Vida e Saúde hoje, doutor falando sobre o rim, os cuidados, prevenção, ou seja, eu estou um pouco preocupado, enfim, contente ao mesmo tempo, receber as informações, mas preocupado com o meu rim, então eu vou lá no nefrologista, eu quero marcar um exame do meu rim para ver como é que está o meu rim. Não é assim. Há um exame, tem que ser um exame de sangue para ver a creatinina. A creatinina é onde vai dar assim um alerta, doutor, é isso? Isso. Nos estágios iniciais, que não tem muito sintoma, você só consegue detectar quando perdeu praticamente 50% da função renal, você acaba acordando à noite, tem uma que a gente chama de noctúria, começa a ter hábito corriqueiro de ficar acordando à noite e uma elevação da pressão arterial. Depois, na medida que o rim não vai funcionando, você começa a ter outros sintomas. Começa a vir anemia, fraqueza, dores nos ossos, sintomas de náusea, vômito, que é sinais de intoxicação, diarreia. Então, quer dizer que você vai tendo uma constelação de sintomas até que precise ser substituído. Doutor, é verdade, é mito, é verdade, ajuda, prejudica? Assim, né? A pessoa acorda, claro que vai no banheiro, vai urinar, enfim, mas assim, logo em seguida seria bom tomar um copo de água, logo de manhã em jejum, e à noite também, doutor, antes de dormir, né? É bom tomar um copo d'água? Água é bom até a hora da janta. A noite foi feita para descansar. Esse negócio de tomar muito chá, muita água antes de dormir e depois ter que acordar de 2, 3 horas, deixa o sono entrecortado. Entendi. E o sono que fica entrecortado, ele não é um sono que regenera. Você tem que entrar na fase do sono que chama sono REM, que é aquele sono que você sonha, tudo. Esse sono é o sono reparador. Se você fica acordando de hora em hora ou cada 2 horas para urinar à noite, você não sonha, você não tem um sono que descansa. Então, à noite, evitar tomar muito líquido. Agora, de manhã é muito bom, até a hora da janta. Agora, você tocou num ponto muito importante, me lembrou de fazer o exame da pressão arterial dormindo. Porque se você tiver pressão alta durante o sono, isso é um indicativo de que você tem uma lesão renal. E esse exame chama MAPA, é um aparelho que você coloca, tipo um holter, né? E você fica... Você dorme com ele? Dorme com ele e vai medindo a pressão arterial. Se a sua pressão não relaxa, se ela não cai durante o sono, quando você está dormindo, ela tem que diminuir, ou seja, se isso não acontece, é porque você tem uma lesão, sugestivo de lesão em órgão-alvo. E aí, no caso, o alvo são os rins que podem estar doentes. Vamos às ruas? O povo tem voz, o povo pergunta aqui no Vida e Saúde. Meu nome é Vera Lúcia e eu tomo bastante remédio. Eu só gostaria de saber se isso vai afetar os meus rins. E aí, doutor, quantidade de remédio aí, doutor? Claro, o fígado já vai dar a resposta dele. E o rim? Vera Lúcia, um excesso de medicação faz mal. A gente tem que lembrar que os remédios, eles também são eliminados na urina. Então, na medida que você não tem, começa a se sobrecarregar com o excesso dos remédios, esses remédios começam a acumular no sangue, prejudicando, inclusive, o funcionamento do próprio rim. Então, os maiores vilões são os anti-inflamatórios não hormonais, diclofenaco, de sódio, de potássio, ibuprofeno. Não vou dar os nomes comerciais, né? Mas a classe é os anti-inflamatórios não hormonais. Também aqueles mix de remédio, quando você vê naquelas, às vezes, em fórmulas que são
miligramas de várias composições de remédios. E aqueles complementos, doutor? Aquele complemento? Suplementos de academia, bem lembrado. A gente vê hoje uma geração toda preocupada com a saúde, fazendo atividade física, e todo dia no consultório eu tenho alguém que está se prejudicando, vem com inchaço, ou vem com sangue na urina, ou tem cálculo renal, ou está com aumento de pressão arterial por causa desses suplementos de academia. Tem que lembrar que essas concentrações muito altas de proteína, elas também têm que ser eliminadas, e a eliminação é feita pelo rim. Você sobrecarregando aquelas membraninhas delicadas do glomérulo, aquilo lá vai se estragando, e é como se fosse um coador de café onde o pó vai saindo para baixo, ele perde a capacidade de filtração. Entendi. Então, sem contar que esses shakes, esses whey, eles também têm muito sódio, muito cálcio, todos os sais minerais que é para anabolizar, para a pessoa ficar forte, muito concentrado. Então, eu digo que a melhor coisa é uma nutrição equilibrada com o que a natureza deu. E eu digo, doutor, assim, esses são suplementos, etc. E aqueles complementos, ou seja, o ômega 3, enfim, aquelas de A a Z, complexo vitamínico, etc., doutor? As vitaminas também são filtradas pela urina, tanto é que quem toma esses complexos vitaminas vai notar que a urina fica mais amarela, muda de cor, e elas servem também de alimento para a bactéria. Serve para a sua célula, mas serve também para as bactérias. Então, se você tem infecção urinária ou cálculo renal, essas vitaminas elas estão proscritas, ou seja, não pode dar essas vitaminas. Agora, o ômega 3, ele até então, ele é completamente do bem. A única coisa é que custa, não é barato, é o ácido eicosapentóico, que é a substância que está atuando, né? E ela atua na membrana celular, serve como antioxidante, ela abaixa o triglicérides, colesterol, tem várias funções benéficas para o organismo. Só que você tem que tomar aproximadamente 12 gramas do óleo de peixe para ter o benefício. São 4 comprimidos no café, no almoço e na janta. É um bom dinheiro que vai nisso daí. Às vezes vale mais a pena aquele velho e bom óleo de fígado de bacalhau. Doutor, aqui, o José Gilvan de Amorim, de Rajada, Pernambuco. Ô, José, Deus abençoe. Estive aí no final de semana em Rajada, acolhido, obrigado de coração, o povo de Rajada e Padre Felipe, um grande abraço aí. E toda a comunidade aí que nos acolheu com muito carinho, viu? E o José Gilvan diz assim, ó, ele já teve pedra nos rins uma vez, né? Ele gostaria de saber se há probabilidade de ter de novo, doutor, o José Gilvan. Se não tratado, num prazo de 10 a 20 anos, que os estudos que tem, ele acaba tendo outra. Se não tratado, se não fizer investigação metabólica e corrigir o problema, acaba tendo outra. O rim vai produzir. Até 20 anos ele vai ter outra. Olha só. Doutora, aqui mais perguntas. Vamos lá para Petrolina, Pernambuco. Olha, Pernambuco sai na frente hoje, viu? O pessoal de Rajada, Pernambuco. Nildeleide Costa. Obrigado, dona Nildeleide. Deus abençoe a senhora. Muito obrigado pela participação. Já fiz um transplante do rim por causa do lúpus. Gostaria de saber se tenho complicação com outro rim. Tenho um filho de 14 anos e já fizemos o exame e não deu nada. Gostaríamos de saber se pode ter algum problema. Quero também saber se eu posso tomar a vacina de febre amarela. Lúpus é uma doença autoimune, a gente já sabe. Então, doutor, lúpus, transplante, etc., né? São 3 perguntas. Como que ela chama? É a nossa amiga Nildeleide. Nildeleide, 3 perguntas. Primeiro, vou começar pela última. A vacina da febre amarela, você imunossuprimida, não seria bom tomar. Agora, precisa analisar muito bem sua área onde você está vivendo, tudo. Lá em Pernambuco, mas Petrolina. Eu acho que, não sei se é Tá área endêmica risco, né? lá, mas não convém tomar. Melhor evitar fugir do mosquito. Segunda coisa, o seu filho não tem, ótimo, ele não tem o lúpus, não é obrigatório, não é genético de passar de pai para filho essa doença. E você transplantou, os remédios que você toma para evitar a rejeição acaba protegendo o lúpus a cometer o rim que você transplantou. Você está preocupado se o lúpus pode voltar para o rim que você enxertou, que você transplantou. Então, os próprios remédios
do transplante acabam protegendo. Lembrar que o lúpus, para falar para vocês, é uma inflamação crônica autoimune. O seu timo tem um defeito e os glóbulos brancos acabam fabricando anticorpos contra o núcleo das células. Entendi. E inflama sistemicamente as juntas, coração, rim. É uma doença gravíssima, potencialmente pode levar à morte se não tratada e leva também à falência renal por inflamação. Uma vez que você transplantou, tome seus remédios, não fale com remédio. Olha que maravilha, viu? Essas orientações são fantásticas. A nossa amiga Dona Geralda das Graças Albano Lopes, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Obrigado, Dona Geralda. Eu tenho um rim atrofiado, diz ela. Gostaria de saber se é uma infecção mal curada, esse rim atrofiado. Geralda. A Geralda, olha, pode ser eventualmente uma infecção que você teve, se você teve na sua história de vida, de ter lembrado, de ter tratado uma infecção urinária que ficou persistente, enfim. Mas também pode ser um entupimento nas artérias, como eu estava explicando no desenho. Às vezes uma placa de aterosclerose, ela entupiu a chegada de sangue e aí o seu rim foi isquemiando, ele ficou sem perfusão e ele ficou atrófico. Então você tem um rim pequenininho e o outro de tamanho normal por uma obstrução na artéria renal. Que maravilha, gente. Quantas informações estamos aqui aprendendo com o Dr. José Marcelo. Mas eu tenho um recadinho para você que gosta dessa obra e quer ajudar aqui. Você sabia que você pode doar para a Associação do Senhor Jesus através do cartão de crédito? É seguro e é muito prático. Liga aqui para o nosso call center central de atendimento que o pessoal vai te passar todas as instruções. E se você programar a sua doação por um ano, ganha de presente esse terço de madeira das mãos ensanguentadas de Jesus. Abençoado. 0800 777 0021, 0800 777 0021 ou 19 3871-9620. Né? Então, é mais um jeito de você ajudar essa obra, bem? Eu vou chamar o intervalo, na sequência temos um pouquinho mais de informações ainda. E é claro, aquele momento especial onde nós queremos rezar juntos, um pelo outro. E eu quero rezar e abençoar a sua vida para que você tenha saúde, não só no seu rim, mas no seu corpo inteiro. Então, não sai daí, a gente volta já, só para você.